Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem tudo o que desejam, enquanto outras passam a vida inteira sonhando? Por que alguns indivíduos parecem ter um toque de Midas, transformando tudo o que tocam em ouro, enquanto outros lutam por anos para alcançar resultados mínimos? A diferença não está na sorte, no dinheiro herdado, nas conexões familiares ou no local onde nasceram. Está em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderoso. A capacidade de se concentrar nas coisas certas, da maneira certa, na hora certa. Hoje vou compartilhar com vocês as 5 chaves fundamentais que Brian Tracy, considerado um dos maiores especialistas mundiais em desenvolvimento pessoal e produtividade, desenvolveu ao longo de mais de 4 décadas, estudando milionários, empreendedores de sucesso e pessoas que começaram do zero e construíram impérios. Estas não são teorias acadêmicas vazias ou filosofias abstratas. São estratégias práticas, testadas e aprovadas por mais de 5 milhões de pessoas em 80 países diferentes, que transformaram radical e permanentemente suas vidas. Imagine por um momento. E se eu lhe dissesse que nos próximos 25 minutos você teria em suas mãos o mapa exato, o GPS mental, para transformar qualquer área de sua vida? Que você descobriria não apenas o segredo que separa os 3% mais bem-sucedidos do mundo dos outros 97%, mas também como aplicar esse conhecimento imediatamente? Vou lhe dizer algo que vai surpreendê-lo. De acordo com uma pesquisa histórica da Universidade de Harvard, que acompanhou os alunos por 30 anos, apenas 3% dos graduados tinham metas claras e escritas quando se formaram. Você sabe o que aconteceu com essas pessoas 3 décadas depois? Eles tinham mais riqueza acumulada do que os outros 97% da classe combinada. Não é exagero, não é coincidência, não é sorte. Brian Tracy dedicou mais de 30 anos de sua vida a estudar esses 3% exclusivamente. Ele entrevistou mais de 10 mil pessoas de sucesso, de CEOs de multinacionais a empreendedores que construíram suas fortunas do zero. Ele analisou suas rotinas, seus hábitos, suas crenças, suas estratégias e descobriu algo revolucionário. Todos eles, sem exceção, seguem 5 princípios fundamentais. Esses princípios não são segredos guardados a 7 chaves. Não é conhecimento esotérico ou técnicas milagrosas. Essas são estratégias simples, mas exigem disciplina e consistência. E hoje, pela primeira vez, você conhecerá cada um deles de forma detalhada e prática. Mas antes de começarmos, deixe-me dar uma palavra de advertência. Este não é um vídeo para pessoas que querem fórmulas mágicas ou correções instantâneas. Se você está procurando truques rápidos ou promessas de enriquecimento da noite para o dia, este conteúdo não é para você. Este vídeo é para pessoas sérias, comprometidas com sua transformação, dispostas a fazer o trabalho necessário para alcançar resultados extraordinários. Prepare-se, porque sua vida está prestes a mudar para sempre. Vamos começar essa jornada juntos. A primeira chave: clareza de propósito. O poder da visão cristalina. Deixe-me contar a história real de Maria Santos, uma vendedora de seguros de 35 anos, mãe solteira de 2 filhos, que trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, e ainda assim mal conseguia pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Ele viveu no que Brian Tracy chama de ciclo de sobrevivência, trabalhando apenas para pagar as contas do mês seguinte. Maria participou de um dos seminários de Brian Tracy em São Paulo e aprendeu algo que mudou sua vida para sempre. A diferença entre ter sonhos vagos e ter objetivos claros. Durante anos, Maria sempre disse: quero ter sucesso, quero uma vida melhor, quero dar um futuro melhor aos meus filhos. Mas Brian Tracy a desafiou com uma pergunta simples que a deixou sem palavras. Maria, o que exatamente o sucesso significa para você? Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Eu nunca tinha pensado nisso especificamente. Tracy então lhe ensinou a primeira e mais fundamental lei do sucesso. Você nunca pode atingir um objetivo que não pode ver com absoluta clareza. Maria passou uma semana inteira,
seguindo o método de Tracy, definindo exatamente o que queria. Uma casa própria de 120 metros quadrados em um bairro específico de classe média, com 3 quartos e quintal. Um carro Civic usado, mas em bom estado. Uma reserva emergencial de R$50 mil. Lucro líquido mensal de R$8 mil. A possibilidade de viajar com crianças pelo menos uma vez por ano e liberdade para trabalhar apenas 8 horas por dia. Ele não apenas anotou esses objetivos, mas criou um quadro de visão com fotos específicas, a casa que queria, o carro dos seus sonhos, os destinos para os quais queria viajar. Ele colou essa foto na porta da geladeira e a viu todos os dias. O resultado? Em 24 meses, Maria alcançou 90% de seus objetivos. Ele comprou a casa, o carro, tinha a reserva de emergência e ganhou ainda mais do que havia planejado. Como isso foi possível? A resposta está na neurociência. Quando você define uma meta específica e a visualiza constantemente, seu cérebro ativa um sistema chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. É como se você programasse seu cérebro para funcionar como um radar, identificando oportunidades, recursos e conexões que sempre estiveram lá, mas que você não podia ver antes. A segunda chave, a mentalidade de crescimento, reprogramar seu computador mental. Agora vou revelar a você uma verdade que pode ser desconfortável, mas que mudará a sua perspectiva para sempre. Você é, neste exato momento, o resultado matemático dos 5 livros que leu no ano passado, das 5 pessoas com quem passa mais tempo, dos 5 programas que mais assiste e dos 5 pensamentos que mais ocupam sua mente. Se você não gosta do que vê no espelho de sua vida, sua conta bancária, seus relacionamentos, sua carreira, sua saúde, talvez seja a hora de fazer uma auditoria completa de sua dieta mental. Deixe-me dar-lhe uma perspectiva matemática poderosa. Se você gastar apenas 30 minutos por dia aprendendo algo novo sobre seu campo, em um ano, você terá acumulado 180 horas de conhecimento especializado adicional. Isso equivale a quase 5 semanas inteiras de trabalho dedicadas exclusivamente ao seu desenvolvimento profissional. Em 5 anos, você terá 900 horas de conhecimento avançado. Para se ter uma ideia do que isso significa, é mais tempo de estudo do que muitos cursos de pós-graduação exigem. Você literalmente se tornará um especialista em seu campo, simplesmente dedicando 30 minutos por dia ao aprendizado. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas ignora. Não se trata apenas de consumir informações, trata-se de consumir as informações certas. Brian Tracy sempre dizia uma frase que mudou minha vida. Sua mente é como um jardim. Se você não plantar flores conscientemente, as ervas daninhas crescerão por conta própria. Pense nisso. Quantas horas por dia você gasta consumindo conteúdo que não agrega valor à sua vida? Quantas horas percorrendo intermináveis redes sociais, assistindo a programas de fofocas, lendo notícias negativas que você não consegue controlar? E quantas horas dedicas conscientemente ao teu crescimento pessoal e profissional? Faça este exercício comigo agora. Pegue seu telefone e veja quanto tempo você passou ontem no Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Some tudo. Agora me responda. Quanto tempo você passou ontem lendo um livro, fazendo um curso, ouvindo um podcast educacional ou estudando algo relacionado aos seus objetivos? A diferença entre essas duas somas é exatamente a diferença entre onde você está agora e onde poderia estar em um ano. A terceira chave: domínio do tempo. A arte de multiplicar suas horas. Aqui está uma verdade universal que muitas pessoas relutam em aceitar. Todos nós temos exatamente a mesma coisa, 24 horas por dia. Bill Gates tem 24 horas. Oprah Winfrey tem 24 horas. Elon Musk tem 24 horas. Você tem 24 horas. Eu tenho 24 horas. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa extraordinária não está na quantidade de tempo disponível, mas na qualidade do uso desse tempo. Eles são capazes de identificar e focar em atividades de alto impacto.
eliminando ou delegando tudo o que não contribui diretamente para seus objetivos principais. Brian Tracy desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, o que ele considera seu método mais poderoso de gerenciamento de tempo, o método ABCDE. Essa técnica, por si só, aumentou a produtividade de mais de 100 mil executivos em todo o mundo. Funciona assim: todas as manhãs, antes de iniciar qualquer atividade, você faz uma lista completa de tudo o que precisa fazer naquele dia. Em seguida, categorize cada item usando estas 5 categorias. A. Tarefas que devem ser executadas. Se não forem realizados, haverá consequências graves e imediatas para sua vida ou carreira. B. Tarefas que devem ser feitas. Se não forem realizadas, haverá consequências moderadas, mas não críticas. C. Tarefas que seriam boas de se fazer, mas não têm consequências se não forem realizadas. D. Tarefas que podem ser delegadas a outra pessoa. E tarefas que podem ser completamente eliminadas sem nenhum dano. A regra de ouro é simples, mas revolucionária. Nunca, jamais, faça uma tarefa B enquanto houver uma tarefa A pendente. Nunca faça uma tarefa com C enquanto houver um B. Essa disciplina simples transformou a vida de milhares de pessoas. Mas há outro princípio ainda mais poderoso que Tracy popularizou: a famosa Lei de Pareto, também conhecida como regra 80-20. Essa lei estabelece que 20% de suas atividades são responsáveis por 80% de seus resultados. O problema é que a maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Gasta 80% do seu tempo em atividades que geram apenas 20% dos resultados. Faça este exercício revelador. Durante uma semana, anote tudo o que você faz a cada 30 minutos. No final da semana, classifique cada atividade como alto impacto, aproxima você de seus objetivos, ou baixo impacto, não o aproxima de seus objetivos. Você ficará surpreso com o resultado. A quarta chave: disciplina implacável, o segredo dos campeões. Agora vou contar uma história que Brian Tracy sempre usa em seus seminários e que mudou completamente minha perspectiva sobre disciplina e consistência. 2 homens plantaram uma mangueira no mesmo dia, na mesma rua, com a mesma qualidade de solo e as mesmas condições climáticas. O primeiro homem regou sua árvore religiosamente todos os dias, durante 2 anos. Então, por algum motivo, preguiça, desmotivação, outras prioridades, ele parou de regar. A árvore começou a murchar. O segundo homem também regou sua árvore todos os dias durante os primeiros 2 anos. Mas quando chegou o 3º ano, em vez de parar, ele continuou. 4º ano, ele continuou. 5º ano, ele continuou. Por 10 anos consecutivos, este homem regou sua árvore todos os dias, sem exceção. Qual das 2 árvores você acha que deu mais frutos? Qual deles forneceu mais sombra? Qual deles se tornou mais forte e resiliente? A resposta é óbvia, mas a lição é profunda. Disciplina não é fazer grandes coisas esporadicamente. Trata-se de fazer pequenas coisas de forma consistente, todos os dias, especialmente quando você não tem vontade de fazê-las. Brian Tracy passou anos estudando os hábitos de pessoas extraordinariamente bem-sucedidas e descobriu um padrão fascinante. Todo mundo tem o que ele chama de rotina matinal não negociável. Não importa o que aconteça, chuva, frio, ressaca, problemas familiares, crise financeira, eles acordam ao mesmo tempo e seguem a mesma sequência de atividades. Vou dar um exemplo real. Tim Cook, CEO da Apple, acorda todos os dias às 4h30 da manhã. A primeira coisa, 45 minutos de exercício físico. Segunda-feira, 30 minutos de leitura de e-mails importantes. Terceiro, 15 minutos de planejamento do dia. Faz isso há mais de 15 anos, sem exceção. Warren Buffett, considerado o maior investidor da história, dedica as 3 primeiras horas de cada dia exclusivamente à leitura e análise. Ele lê mais de 500 páginas por dia há mais de 60 anos. Não é por acaso que ele é um dos homens mais ricos do mundo. Além disso, quando você repete uma ação por pelo menos 66 dias consecutivos, esse é o número que a neurociência determinou,
ela se torna um hábito automático. Você não precisa mais gastar energia mental decidindo se deve ou não fazê-lo, seu cérebro funciona automaticamente. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Disciplina não é confiar na motivação. A motivação é como o clima. Às vezes está ensolarado, às vezes está chovendo. É volátil e imprevisível. Disciplina é criar sistemas e rotinas que funcionem independentemente de como você se sente. A chave é começar pequeno, muito pequeno. Se você quer se tornar um hábito de se exercitar, não comece com 2 horas de academia. Comece com uma caminhada de 10 minutos. Se você quiser ler mais, não comece com um livro por semana. Comece com 10 páginas por dia. O objetivo inicial não é quantidade, mas consistência. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo da sua. Você acabou de descobrir as 5 chaves que separam os 3% melhores do mundo dos 97% mais bem-sucedidos do mundo. Vamos recapitular rapidamente. Primeira chave: seja absolutamente claro sobre o que você quer. Segunda chave: alimente sua mente com conteúdo de qualidade. Terceira chave: domine seu tempo com o método ABCDE e a regra 80-20. Quarta chave: desenvolver disciplina por meio de rotinas inegociáveis. Mas deixe-me fazer uma pergunta crucial. O que você vai fazer com essas informações? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E eu não quero que você seja apenas mais uma pessoa assistindo a vídeos sobre sucesso, mas ainda vivendo a mesma velha vida. Aqui está o meu desafio para você. Escolha uma dessas 5 chaves e implemente-a nos próximos 7 dias. Não tente fazer tudo de uma vez. Essa é uma receita para o fracasso. Escolha um, domine-o e passe para o próximo. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar a ser perfeito. O momento perfeito não existe. Existe apenas este momento, o agora e a escolha que você vai fazer. Não deixe você estar na mesma situação daqui a um ano, desejando ter começado hoje. Comece hoje mesmo. Seu futuro eu vai agradecer. Se este vídeo agregou valor à sua vida, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Nos vemos no próximo vídeo, onde nos aprofundaremos ainda mais nessas estratégias de transformação pessoal. Lembre-se, o sucesso não é um acidente, é uma escolha, e essa escolha é sua. Até a próxima.